Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje temos um tema muito especial para compartilhar com vocês. A esperança escatológica, a vida eterna em Cristo. Prepare-se para uma reflexão que vai encher seus corações de esperança e renovar sua fé. A crença na volta de Jesus Cristo é uma das pedras angulares de nossa fé cristã. A escatologia é o estudo das últimas coisas, das profecias bíblicas sobre o futuro da humanidade e da criação de Deus. E acreditem, é uma jornada fascinante. A escatologia traz consigo a promessa da vida eterna em Cristo, a vitória sobre o pecado, a morte e o mal. É uma promessa de um relacionamento eterno com Deus, em um novo céu e nova terra, onde toda dor e sofrimento serão superados. É simplesmente extraordinário. Muitos correm desse tipo de estudo por falta de conhecimento de Deus. Porém, viver com uma perspectiva eterna nos desafia a buscar o reino de Deus e sua justiça em todas as áreas de nossas vidas. Nos inspira a viver em santidade e compartilhar essa esperança com todos ao nosso redor. É claro que há desafios e questões que podem surgir. Diferentes interpretações, medo do fim dos tempos. Mas lembre-se, a esperança escatológica nos traz paz e segurança. É um constante de que podemos confiar nas promessas de Deus. Portanto, não se preocupe se houver diferentes perspectivas. Mantenha a humildade e o respeito em relação a essas diferenças. E busque a verdade na palavra de Deus, pois é nela que encontramos a luz para nossos questionamentos. A escatologia, de acordo com a teologia sistemática, é um ramo que trata do estudo das últimas coisas, ou seja, das doutrinas relacionadas aos eventos finais e ao destino final da humanidade, conforme revelado nas Escrituras. Ela se preocupa em examinar as profecias bíblicas sobre o fim dos tempos, incluindo a segunda vinda de Jesus Cristo, a ressurreição dos mortos, o julgamento final e o estabelecimento do reino de Deus. A escatologia busca compreender a relação entre a realidade presente e a consumação final dos propósitos de Deus. Ela enfatiza a esperança cristã na vida eterna em Cristo e na restauração completa e perfeita da criação. Também questões abordam como o destino dos crentes e dos incrédulos, a natureza do céu e do inferno, a ressurreição dos corpos e o corpo da criação. A teologia sistemática procura abordar a escatologia de maneira abrangente, relacionando-a com outras doutrinas teológicas, como a cristologia, a pneumatologia e a soteriologia. Ela busca estabelecer uma cosmovisão bíblica sobre o fim dos tempos, orientando os crentes a viverem com uma perspectiva eterna, buscando a vontade de Deus e vivendo de acordo com seus princípios. É importante ressaltar que existem diferentes interpretações escatológicas dentro da teologia sistemática. Alguns exemplos incluem o pré-milenismo, o amilenismo e o pós-milenismo, que apresentam variações nas concepções do milênio e da ordem dos eventos finais. Essas interpretações são debatidas e estudadas pelos teólogos, permitindo uma análise mais aprofundada das escrituras e das expressões teológicas associadas à escatologia. A palavra escatologia tem origem na língua grega. Ela é derivada de duas palavras gregas, viskatos, que significa o último ou o final, e o logos, que pode ser traduzido como o estudo ou o discurso. Portanto, a palavra escatologia pode ser entendida como o estudo das últimas coisas ou o discurso sobre o final. Ao longo do tempo, a palavra escatologia expandiu seu significado e passou a ser utilizada em outros campos além da teologia, como a filosofia, a antropologia e a sociologia, para descrever estudos sobre o destino final da humanidade, a morte, o sentido da vida e as questões existenciais relacionadas ao fim. A escatologia não era apenas um conceito teórico, mas uma realidade que transformava vidas e impulsionava nossa jornada de fé. Para finalizar, vou deixar algumas das mais importantes passagens escatológicas da Bíblia para sua meditação e esperança. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio,
e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma, e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus 24 versículo 36 ao 44. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4 versículo 13 ao 18. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra, e as obras que nela há, se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato, e piedade, aguardando, e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus, em fogo se desfarão, e os elementos, ardendo, se fundirão? 2 Pedro 3 versículo 10 ao 12. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Apocalipse capítulo 21 versículo 1 ao 5. Que este estudo da esperança escatológica nos guie e nos fortaleça em nossa jornada de fé. Que possamos viver com a certeza de que, em Cristo, temos a vida eterna e uma herança gloriosa que está reservada para nós. Que o conhecimento das últimas coisas nos inspira a viver cada dia com um coração cheio de gratidão, alegria e expectativa pelo que está por vir. Nos motive a amar e servir ao próximo, a compartilhar a mensagem do Evangelho e viver com retidão, sabendo que nossas ações têm um impacto eterno. Até a próxima, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós.